Olá, amigos e amigas da nossa série Camille Flammarion, Poeta dos Céus. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio dessa história em que conversamos, comentamos e aprendemos sobre a vida do poeta, espírita e astrônomo francês Nicolas Camille Flammarion. Chegamos ao episódio 34 da nossa série e vimos anteriormente a publicação do livro A Pluralidade dos Mundos Habitados, como a publicação dessa obra favoreceu a demissão de Camille do Observatório de Paris e os novos rumos que a sua carreira tomou quando ele adentra o Departamento das Longitudes para calcular as longitudes celestes de alguns astros, especialmente da Lua, sob a proteção de alguns amigos astrônomos que também eram inimigos ou rivais, melhor dizendo, de Urbain Le Verrier. E agora nós voltamos nesse episódio 34 para nós trazermos à discussão e ao nosso aprendizado as repercussões que a obra tomou em toda a Europa sob a ótica do próprio Camille Flammarion. Como é que ele viu a repercussão da obra e o que ele cita a respeito das citações que foram feitas a respeito da sua obra. Então, ele acaba por fazer, inclusive, uma lista dos principais artigos que foram feitos comentando a sua obra, e a lista é imensa. Agradece a cada um dos articulistas, dos autores, com a expressão de todo o seu reconhecimento. Ele gostava que a sua obra fosse comentada e discutida em todos os círculos acadêmicos, nas publicações de ciência, de filosofia, de religião, nas publicações do dia a dia, enfim. O que ele estava interessado mesmo era que a obra atingisse o maior número de pessoas, esclarecendo as pessoas sobre a verdadeira astronomia. A sua obra ela acabou transcendendo as fronteiras da França e foi ter artigos comentando a sua publicação na imprensa inglesa, na imprensa alemã e também até na imprensa americana, todas elas sendo muito generosas nos comentários, segundo Camille, com a sua própria obra. Mas nem todos os comentários, como nós vamos ver um pouco mais adiante nesse vídeo, eram comentários elogiosos. Nós vamos ver que alguns membros da Igreja Católica fizeram críticas extremamente violentas e agressivas à obra, assim como aconteceu com Galileu, que trazia uma ideia nova sobre a movimentação dos astros e a posição da Terra no universo. Nós vamos ver que essa questão de que a Terra é apenas mais um astro dentro da imensidão do universo acabou também incomodando a direção da Igreja Católica no século XIX, e isso fez com que esses autores desses periódicos católicos fossem críticos ferrenhos dessa publicação de Camille Flammarion. Mas ao lado dessas críticas, o agradecimento de Camille foi imenso a todos esses escritores célebres que comentaram a sua obra positivamente, todos os grandes sábios, filósofos, cientistas do século XIX que estavam de acordo com as suas ideias, incluindo então um pedagogo chamado Allan Kardec. E muitos desses sábios, incluindo Allan Kardec, dedicaram a honra de dispensar verdadeiros estudos sobre a obra de Camille Flammarion. E ele reconhece isso, que esses sábios me dedicaram e dispensaram a honra de seus comentários profundos a respeito da minha obra, A Pluralidade dos Mundos Habitados. Para Camille Flammarion, era impossível discorrer sobre todos esses comentários de uma só vez, de modo então que ele nos traz a citação de alguns comentários que mais o marcaram. E ele destaca inicialmente dois comentários de dois autores da época. O primeiro era de Henri Martin, um historiador francês. E o segundo era do nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido também como Allan Kardec. Então vejamos o que Henri Martin escreveu sobre a obra de Camille Flammarion em um artigo publicado na revista Le Siècle, O Século, que era uma revista muito conhecida à época no século XIX, na França. Monsieur Flammarion,
colocou a mão em um ramo mestre da árvore do conhecimento, no qual talvez fosse o mais urgente colocar seus frutos ao alcance de todos. Então esse comentário de Henri Martin foi um que tocou especialmente o coração de Camille, pela importância de Henri Martin, pela importância da revista Le Siècle e pela gentileza do comentário. Allan Kardec, por sua vez, publicou na Revista Espírita, em janeiro de 1863, um texto anunciando a primeira edição da obra A Pluralidade dos Mundos Habitados. E Camille destaca o último parágrafo desse texto de Allan Kardec sobre a sua obra. Esse parágrafo também está citado no artigo que eu tive a alegria de escrever para a Revista Espírita, agora edição de abril de 2022, onde eu discorro sobre a relação de amizade entre Camille Flammarion e Allan Kardec. Podem acessar o site da Revista Espírita, que vocês encontrarão esse texto lá. Então Allan Kardec escreveu assim, sobre a obra: vendo a soma de ideias contidas nessa pequena obra, a gente se admira que um jovem, na idade em que os outros ainda estão nos bancos escolares, tenha tido tempo de se apropriar delas e, com mais forte razão, aprofundá-las. É para nós uma prova evidente de que seu espírito não se acha no início, ou que, malgrado seu, ele é assistido por outro espírito. Então esse é o comentário que Allan Kardec faz sobre a primeira edição da obra de Camille Flammarion, lançada em 1862. No episódio passado, nós vimos que Camille aprofundou a obra em 1864, com várias edições subsequentes, principalmente no aspecto filosófico. Ele trouxe, a pedido do Messier Didier, esse aprofundamento filosófico. E Allan Kardec volta a abordar essa questão em 1864, em um outro texto da Revista Espírita. Nossos leitores se lembram de uma brochura sobre o mesmo título, A Pluralidade dos Mundos Habitados, publicado pelo Sr. Flammarion, da qual demos notícia com um merecido elogio na Revista Espírita de janeiro de 1863. O sucesso do opúsculo levou o autor a desenvolver a mesma tese em obra mais completa, na qual a questão é tratada em todos os desenvolvimentos que comporta, do ponto de vista da astronomia, da física e da filosofia natural. Nessa obra é feita abstração do espiritismo, do qual não se fala, e por isso mesmo, tanto ele se dirige aos incrédulos quanto aos crentes. Mas, como a teoria da pluralidade dos mundos habitados se liga intimamente à doutrina espírita, é muito importante vê-la consagrada pela ciência e pela filosofia. Sob tal aspecto, a notável obra de ciência tem seu lugar garantido na biblioteca dos espíritas. Então esse é o comentário que Allan Kardec faz sobre a nova edição ampliada filosoficamente de 1864. Mas, de todos os testemunhos lisonjeadores sobre a obra, o que mais impressionou e emocionou Camille Flammarion foi o testemunho e o comentário do grande escritor francês Victor Hugo para os franceses, cuja obra mais conhecida da literatura mundial é a obra Os Miseráveis, inclusive com versões cinematográficas, mas Victor Hugo também está presente na literatura espírita, além de realizar várias sessões espíritas com mesas girantes, psicografia e psicofonia durante seu exílio da França. Ele também escreve, através da médium Zilda Gama, divinos e maravilhosos romances que vale a pena a leitura. Zilda Gama e os romances de Victor Hugo. Mas então Victor Hugo escreve uma carta pessoal a Camille Flammarion no dia 17 de dezembro de 1862. E ele escreve assim: eu disse, falando de Deus nas contemplações. As contemplações, Les Contemplations, é uma obra de Victor Hugo, uma obra de literatura de Victor Hugo que está disponível
na internet para compra, tanto em francês, como em inglês, como em português. As Contemplações. Também é mais uma obra da safra literária de Victor Hugo. Eu disse, falando de Deus, nas Contemplações. Ele se apropria, a cada estrela, uma humanidade. Penso como você. Agradeço e parabenizo pelo seu trabalho. Os assuntos de que tratas são a perpétua obsessão dos meus pensamentos, e o exílio só aumentou essa meditação em mim, colocando-me entre dois infinitos, o oceano e o céu. Sinto-me em íntima afinidade com espíritos como o teu. Seus estudos são meus estudos. Sim, penetramos no infinito. Este é o verdadeiro uso das asas da alma. Foi isso que Victor Hugo escreveu para Camille numa carta pessoal que nós tivemos acesso. E como não ficar emocionado, escreve Camille, né? E como não me emocionar lisonjeado pela nomeação que Victor Hugo faz novamente a Camille Flammarion na sua penúltima obra, chamada Postscriptum de ma vie. O Postscript da minha vida, também disponível como uma obra da safra literária de Victor Hugo. Nessa obra, Postscriptum de ma vie, Victor Hugo vai escrever: mas além do mundo dos planetas, existe o mundo das estrelas. Além do mundo das estrelas, existe o mundo das nebulosas. Quem sabe onde a observação humana vai parar? De Francoeur a Flammarion, o telescópio fez as estrelas subirem de 60 para 100 milhões. Então ele vai dizer que a obra de Flammarion, juntamente com as observações astronômicas, vão abrir os horizontes universais para o ser humano, aumentando o universo conhecido e trazendo possibilidades infinitas de discussões filosóficas e até mesmo discussões espirituais. Lembro que Camille nasceu no mesmo dia também que Victor Hugo. No episódio passado nós vimos que ele nasceu no mesmo dia que François Arago, mas também nasceu no mesmo dia que Victor Hugo, no dia 26 de fevereiro. Quando Victor Hugo retorna à França, quando esse poeta imortal retorna à França após a queda do Império, Camille manteve contato estreito com ele, manteve uma amizade estreita com Victor Hugo e reconhece a paixão que ele tinha pela astronomia, pela real astronomia, pela astronomia viva, a ciência do presente, do passado e do futuro. Aquela que trazia a ideia de que o tempo simplesmente não existia, de que o tempo era um contínuo, de que muitas humanidades habitavam o espaço e o infinito, e que eram essas humanidades nossos irmãos, filhos do mesmo Criador. Mas uma das maiores satisfações de Camille também foi ver a sua obra traduzida para os principais idiomas da Europa e fora da Europa. Então nós vamos reconhecer, identificar que a obra A Pluralidade dos Mundos Habitados foi traduzida para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para o português, para o italiano, para o russo, para o dinamarquês, para o sueco, para o polonês, para o tcheco, para o árabe, para o turco e até mesmo para o chinês. E, surpreendentemente, até mesmo para Camille Flammarion, a obra foi traduzida para a linguagem dos deficientes visuais. Então ele fica muito feliz que a sua mensagem sobre a pluralidade dos mundos habitados agora poderia alcançar muitos corações, extrapolando as fronteiras da França. Aliás, para ele, a astronomia estava acima da política. E as divisões humanas, quaisquer que fossem elas, são completamente estranhas à astronomia. Nós temos muito essa sensação quando nós vemos as imagens que são feitas da Terra a partir do espaço, da Estação Espacial Internacional, por exemplo, ou até mesmo quando nós estamos viajando de avião. Nós olhamos para baixo e vemos a Terra e vemos que não há fronteiras, que esse discurso político, esse discurso bélico, ele só existe aqui, na crosta terrestre, mas que ao deixarmos a Terra eles perdem significância
perdem sentido até. Fica parecendo uma coisa muito pueril, muito infantil, tão pequena diante da grandiosidade do universo. E é isso que ele está querendo dizer, que a astronomia está muito acima da política, muito acima das divisões humanas, e essas políticas e essas divisões humanas estranham completamente a astronomia, desconhecem totalmente esse poder grandioso que a astronomia nos traz. Mas um dia, um dos autores credenciados da livraria acadêmica, muito importante na época, chamado Monsieur Maury, que era inclusive também bibliotecário na biblioteca das Telorias, da Tellurie, né, e mantinha contato frequente com o imperador Napoleão III, veja só, esse bibliotecário da livraria acadêmica, mantinha contato com o imperador, inclusive auxiliava o imperador Napoleão III a escrever uma obra que também está disponível para nós adquirirmos, chamada História de Júlio César. Napoleão escreveu esse livro sobre a história de Júlio César. E esse autor, Monsieur Maury, auxiliou Napoleão a escrever essa obra. Então Camille encontra esse bibliotecário, credenciado autor da livraria acadêmica, e ele diz que havia apresentado a obra de Camille, A Pluralidade dos Mundos Habitados, para o imperador. E nós vamos ler aqui o comentário que Monsieur Maury escreve na revista Cosmos, que também circulava na França naquela época, no dia 15 de dezembro de 1864, um artigo em que ele escreveu Le Livre de Monsieur Flammarion à la Cour de l'Empereur, o livro de Monsieur Flammarion na corte do imperador. O imperador interessou-se particularmente por esta obra e não conseguiu escapar à surpresa que se manifesta quando nos é mostrada a insignificância e, por assim dizer, o nada da terra perante a grandiosa imensidão das criações do céu. O que mais surpreendeu o imperador e mais chamou sua atenção é a gravura que representa o tamanho comparado do Sol e da Terra, onde uma bala de canhão é vista ao lado de uma ervilha. Mas como? Nós estamos aqui? Exclamou. É possível isso? Como somos pequenos! No almoço da corte, que foi em Saint-Cloud, na sexta-feira, 21 de outubro daquele ano, de 1864, a conversa se voltou para o novo livro e o alcance de tais considerações para atenuar a vaidade humana e endireitar as falsas concepções do homem sob sua grandeza totalmente nominativa. Deste ponto de vista, a astronomia mostrou-se investida de uma nova autoridade sobre o raciocínio do espírito humano, e sua utilidade filosófica não parece inferior à utilidade científica. Ela passou a ocupar uma posição entre os princípios fundamentais que devem constituir a base das crenças humanas. Em vista da representação geométrica dos valores do Sol e da Terra, a imperatriz recebeu uma impressão ainda mais vívida do que a do imperador mais familiarizado com os fatos da observação moderna. Disse a imperatriz: "Mas isso não é possível. Não somos tão pequenos assim." "Agora pense, madame", respondeu o imperador, "no pequeno espaço que ocupamos nessa terra." Ele disse, "Pense, madame, no pequeno espaço que nós ocupamos nessa terra." E como o nosso gracioso soberano permaneceu pensativo, alguém disse: "Não vamos mais pensar nisso", acrescentou o próprio imperador. "Isso nos torna imperceptíveis e deve custar trabalho para nos destruir." Veja, a conversa voltou-se imediatamente para as verdades astronômicas, das quais derivava a doutrina da pluralidade dos mundos habitados, sobre o tamanho e a natureza dos planetas, sobre a distância das estrelas, sobre a velocidade da luz, sobre a extensão do céu visível e as descobertas telescópicas. Monsieur Maury
que havia apresentado o trabalho de Messier Flammarion, explicou essas grandes verdades da ciência moderna e expandiu notavelmente sobre as investigações de Roemer e as medidas relativas das distâncias celestes. O jovem autor foi assim favorecido por ter como intérprete o ilustre historiador da Academia de Ciências. Então essa foi a reportagem que saiu na revista Cosmos. E veja, Napoleão era um conquistador, era um político, um imperador, e a imperatriz também. Imagine o impacto que essas ideias de que nós não somos especiais no universo, de que a Terra é apenas mais um orbe e que nós somos muito pequeninos dentro dela, pode causar em um imperador. E isso aconteceu de fato. Camille Flammarion vai nos comentar sobre isso, né? E olha só o que Monsieur Marie oferece a Camille. Camille trouxe essa história na íntegra, porque posteriormente ele encontra Monsieur Marie dentro da livraria Didier. E esse Monsieur Marie deu a honra de acrescentar que, se Camille quisesse, ele lhe apresentaria ao imperador e à imperatriz. Mas o comentário de Camille é muito sábio e muito pertinente. Abre aspas. Desprovido então, como hoje, de qualquer ambição, e puro republicano que eu era, recebi o convite sem entusiasmo e respondi, agradecendo-lhe, que voltaríamos a falar nisso um dia desses. Então ele recusa ser apresentado ao imperador, ele não tinha esse interesse, essa ambição ou essa vaidade. E usa um jargão que nós usamos, né, quando nós queremos postergar alguma coisa, um dia desses, mais para frente, quem sabe. Mas, como eu disse no começo da nossa apresentação, o livro de Camille também foi criticado pela Igreja e agora também pelo governo napoleônico. Nem tudo era cor-de-rosa quanto ao êxito do livro. Fui atacado por uma parte das publicações ultraclericais e, por outro lado, pelos amantes e defensores do trono napoleônico, que violentamente insultaram meu sentimento de horror contra as conquistas do sabre. É porque na obra Camille vai descrever uma parte em que ele é absolutamente contrário à guerra. Então, o governo napoleônico violentamente insultou o sentimento de horror que ele tinha contra as conquistas do sabre e contra a mentalidade humana geral, criada por um longo atavismo da escravidão. Isto porque eu havia escrito em meu livro, Vou ler um pequeno trecho do livro, já nos aproximando do fim do capítulo, para que nós possamos entender qual trecho é esse em que Camille critica a guerra. E eu já venho comentando nos nossos episódios, e citei vários exemplos ao longo das nossas gravações, de como ele tinha esse horror à guerra. Era uma característica marcante na personalidade de Camille Flammarion. Então ele escreveu na obra A Pluralidade dos Mundos Habitados, com 18, 19, 20 anos de idade. Daí a surpresa que Allan Kardec comenta que um homem tão jovem está escrevendo coisas tão profundas com ideias tão profundas. Os homens que já estão à frente do combate perpétuo ao qual os seres vivos se entregam na Terra, levaram ao extremo essa lei desastrosa, voltando-a contra si mesmos. E desde a origem das sociedades, em meio das mais avançadas civilizações, como também no seio da barbárie, a guerra iníqua e sem sentido tomou a rédea das nações humanas. Vocês acreditarão nisso, populações pacíficas do espaço? Ele faz como se estivesse perguntando a uma outra civilização. Vocês acreditam nisso, populações pacíficas do espaço, que aqui nesse mundo há guerras e destruição mútua? O homem chegou aqui a tal aberração que ele fez uma deusa da guerra, endeusou a guerra, a quem ele adora. Sim, os habitantes da terra contemplam com veneração aquele faminto deus da guerra. E por convenção mútua, eles dão a palma da honra
e o diadema da glória para os mais cruéis entre eles, e cuja habilidade é a maior na carnificina. Esse é o nosso mundo. Glória a quem empilha os cadáveres nas planícies avermelhadas. Glória ao que enche as covas. Glória àquele cujo ardor frenético faz o maior número de tigres recrutar em torno de sua bandeira sangrenta e faz com que hordas de carrascos marchem sobre o ventre das nações despedaçadas. Então Camille não economiza na crítica à guerra nessa obra. E o governo napoleônico, que tinha base do seu poder político e do seu poder militar nas guerras, obviamente, acaba ficando incomodado. Tanto é verdade que o próprio Camille confessa: desnecessário dizer que isso não era uma maneira muito inteligente de me aproximar do imperador e do poder naquela época. Mas naquela época, abrindo aspas para Camille, em pleno regime napoleônico, essas palavras eram mal vistas pelos poderosos e pareciam manchadas de perigosa independência. Mais tarde, fui classificado, de resto com razão, no número dos apóstolos do pacifismo. E embora não estivesse filiado a nenhuma sociedade, eles me obrigaram a assistir a mais de um congresso sobre a paz, especialmente o de Lausanne, em 1869, no qual tive a honra de encontrar Victor Hugo. Então, nesse congresso, ele encontra pessoalmente Victor Hugo. As ideias de paz geral e arbitragem pareciam então muito distantes de uma realização possível. Ele percebe que naquele momento a ideia de paz universal entre as nações estava muito distante, porque havia homens, e sempre os há, que só valorizam o argumento dos punhos. Ele destaca isso. Sempre haverá aqueles homens que querem a briga e querem a guerra. Por outro lado, é certo que para serem eficazes, essas ideias de implantação da paz devem ser pregadas da mesma forma na França como em outros países e devem ser difundidas simultaneamente a todos os povos. Não adianta que a ideia seja pregada apenas no coração e no seio de um povo. Deveria ser difundida simultaneamente na mesma intensidade no coração de todos os povos. E aí sim, as fronteiras, como nós a conhecemos, seriam banidas da face da terra e nós nos consideraríamos apenas um povo só, uma humanidade terrena apenas. Foi o que fez meu livro ao difundir um conhecimento único e simultâneo dentre as várias nações, cuja primeira tradução estrangeira foi uma tradução alemã. Então nós encerramos por aqui esse capítulo trazendo essas impressões de Camille sobre a sua obra, sobre os comentários que eram feitos a respeito de sua obra, comentários de Allan Kardec, comentários de Henri Martin, comentários do grande Victor Hugo e até mesmo do imperador Napoleão e de sua esposa, a imperatriz. Nos vemos no episódio 35 da nossa série Camille Flammarion, o Poeta dos Céus. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.